Bem, nós vamos agora então passar para a quinta aula e eu vou lembrar vocês que o nosso caminho para responder o que é filosofia pegou dois eixos, um antigo e um moderno. Ambos são caracterizados na história da filosofia pela ideia de fundacionismo. Por quê? Porque ambos trabalham com a perspectiva tradicional da filosofia de buscar fundamentos. Esses fundamentos são fundamentos para além do âmbito físico, são fundamentos metafísicos. Tanto a tradição inaugurada por Platão, quanto a tradição moderna inaugurada por Descartes, elas buscam um ponto de apoio para dar respostas aos inimigos da filosofia, que no âmbito da história da filosofia acabam se tornando também computados como filósofos, os relativistas e os céticos. A resposta para eles é o real, ontologicamente falando, pertence ao mundo das essências, o mundo das ideias. O real, isso na versão platônica, o real não está num campo ontológico onde nós estamos, mas o real, efetivamente o essencial, está num campo dentro de nós. Ele é o próprio pensamento no âmbito de uma subjetividade, o cogito. Nesses dois casos, a filosofia escapa, ou tenta escapar, se você concorda com as respostas, do relativismo e do ceticismo. Essas respostas começam a fazer água no mundo contemporâneo. E, especificamente, elas atingem o cogito cartesiano. É ele que vai ser o ponto de desconfiança dos contemporâneos. É claro que, na abertura da modernidade, os empiristas já estão pondo dúvidas em relação ao cogito, principalmente em relação ao eu, à consciência. Mas estas dúvidas se desenvolvem mais a partir de três investidas de saberes que se estabelecem no mundo contemporâneo e que são cruzamentos do pensamento científico com o pensamento filosófico. Basicamente, aí nós podemos pensar em, digamos que talvez mais que três, digamos que a gente possa pensar em quatro grandes elementos de confronto à metafísica. O primeiro deles, obviamente, é Darwin. Darwin estabelece um elo entre o mundo dos humanos, que contém o espírito, com o mundo dos animais, que não contém o espírito. De modo que a passagem do não espiritual para o espiritual se desfaz nos termos tradicionais. Porque nos termos tradicionais, por exemplo, em Descartes,
você vai do espiritual para o material. Você primeiro fixa o absoluto como sendo o cogito, o pensar. Depois é que você, né, tem que fazer a prova da existência de Deus para entender que existe uma realidade fora do pensamento subjetivo. Mas você não estabelece um elo de desenvolvimento como Darwin faz, de modo que aquilo que é o espiritual, o pensamento, e que é o polo absoluto, como é que ele pode ter aparecido se o pensamento produzido pelos humanos e depois trazido para uma consciência transcendental é alguma coisa fruto do mundo animal? Então, esse é um primeiro problema, a continuidade entre biologia e espírito. O pensamento da evolução não era um pensamento comum ao campo metafísico. Pelo contrário, o campo metafísico sempre criou uma certa secessão entre o que é humano e o que é animal. Darwin estabelece um elo entre o mundo bruto e o mundo espiritual. O segundo ponto de crítica metafísica vem de Nietzsche, quando Nietzsche diz que o penso, o cogito cartesiano, ele não pode ser fundante, porque ele não é um eu penso, ele não é determinante, ele não é alguma coisa que se estabeleça a partir dele mesmo. De modo que eu posso falar em pensamento, talvez, mas quando eu digo eu penso, eu crio um problema. Qual? O fato de eu achar que há um eu pensante, há um ego, que é puro cogitar, mas ainda assim uma unidade. Ainda assim algo encapsulado numa unidade que não se dispersa. Ainda que eu omita o eu, ainda que eu diga que não é eu penso, ainda que eu fale só penso e qualifique só o pensar, esse pensar está circunscrito a um ego. Por isso eu sei que sou eu que penso e não alguma outra coisa que pensa. Então o pensar, o cogito, de certo modo, está implicado numa consciência. Porque eu penso e sei que penso. Este cogito é um cogitar que é um me cogitare. Eu estou pensando, né? E mesmo que não haja nenhum conteúdo no meu pensamento do qual eu duvido, ainda que a certeza seja só do meu pensamento, sou eu que tenho a certeza. Eu que dou o aval. Ainda que este eu não seja o eu empírico, mas seja uma instância de reflexão do próprio cogito. Um pensa-se, cogita-se. Nietzsche diz, tudo bem, mas não é o pensamento que pode ser posto assim, porque quando eu digo eu penso, eu estou admitindo que eu, por minha vontade, penso. Eu, por minha determinação, penso. O cogito, por determinação dele, cogita. Já que eu não quero usar o eu. Só que o cogito, por determinação dele, não cogita nessa unidade a partir dele. Porque a experiência do pensamento é uma experiência onde o pensamento me vem
E não sou eu que penso. Eu sou pego pelo pensamento. Não sou eu que penso. Quando eu digo eu penso, na verdade, eu fui tomado por um pensamento que eu não decidi pensar. De modo que o cogito circunscrito a um ego, ainda que esse ego não seja psicológico, é uma falácia. Eu não posso falar penso. O pensamento me vem quando ele quer. Então eu poderia dizer pensa-se. Mas quando eu digo pensa-se, eu não estou dizendo absolutamente nada. Pensa-se. Mas essa substância que se pensa, ela tem que ter uma unidade. Ela tem que partir dela para o ato de desenvolvimento dela própria. E não é isso que ocorre, o Nietzsche diz. O que ocorre é quando o pensamento se estabelece. Ele vem. Então eu tenho uma dificuldade com este eu penso, este cogito. Se quiser escapar desta dificuldade e dizer não tem ego nenhum, é um pensar que se pensa. Nietzsche põe então uma outra dúvida. Será que o pensar que se pensa, este polo de reflexão, é um polo de reflexão? Ou este elemento de reflexão, este eu embutido no penso, não tem nada de necessário. Talvez ele seja só uma partícula linguística usada para a gente conversar. Uma entidade que é, digamos assim, altamente questionável. Talvez ele seja só alguma coisa do âmbito da estrutura da linguagem, o sujeito ligado ao predicado. Mas isto é próprio da linguagem, e não de todas as linguagens, inclusive. De modo que o sujeito, esta partícula que eu ponho na frente do predicado, é única e exclusivamente linguística. Eu não posso daí substancializá-la e dizer, isso é uma substância que existe por ela mesma. Talvez esteja fazendo aí uma inferência que é extrapolar do âmbito do linguístico para o âmbito ontológico. Então essa segunda objeção é até mais forte. Talvez o sujeito seja único e exclusivamente um vício de linguagem. E desnecessário, uma vez que eu sei que há frases que eu não preciso de sujeito. Chove. Eu não digo que a chuva chove ou eu estou chovendo. Eu digo apenas chove. Essa sentença não tem sujeito. A nossa gramática para ensinar para as crianças tem sujeito, é o sujeito oculto, mas na verdade não tem sujeito. Então o sujeito é particular da linguagem, do modo que falamos, mas ele não é uma substância. Ele não é o campo da reflexão substancial, como em Descartes. Nietzsche põe esta dúvida, o que também esmorece o ímpeto da metafísica. Se não bastasse isso tudo, entre Darwin e Nietzsche você tem Marx, que vai dizer o quê? Que vai dizer que a consciência, ela não é uma consciência, ela é uma construção histórica que muitas vezes nos leva a uma falsa consciência.
De modo que a consciência não é ponto de partida, ela é ponto de chegada, ela é uma construção ideológica e por isso falseadora de todos os conflitos sociais. É claro que que Marx já está incorporando Darwin, ele já está pensando que o pensamento humano é um desdobramento da matéria, é um desdobramento físico-químico, é um desdobramento físico-químico montado por relações sociais e por isso ideológico. O eu, portanto, muitas vezes é um eu que eu digo eu, mas ele nada é do que, né, um grande emaranhado de disposições falseadoras. Você pode dizer, sim, mas isso é relativo ao conteúdo do pensar. O próprio pensar você não pode colocar em dúvida. Até posso, por quê? Porque se eu sou reflexo de ideologias, a própria ideia de que há um eu para comandar as coisas, há um sujeito para comandar as coisas, há uma unidade que é consciente e que comanda as coisas e, portanto, um pensar, esta ideia é uma ideia moderna, já fruto de relações capitalistas e, portanto, já fruto do liberalismo, já fruto da ideia de indivíduo, coisa que os antigos não tinham. Por isso que Platão não vai localizar o mundo das ideias no homem, mas vai estabelecer um campo do cosmos onde há o real em contraponto com o existente. Platão jamais vai pensar que há uma consciência do homem como sendo este local. Ele sempre vai pensar que a consciência humana acessa esse local. Até porque a razão humana, ela é uma razão comum a uma racionalidade maior. Então, trazer isto, a razão e a consciência, para o campo do humano, já é fruto do liberalismo. Já é fruto de uma ideia onde o indivíduo humano é o centro do universo. E isto já é uma ideologia, diria Marx. E se não bastasse esses três, você tem a coroação do século XIX, quando Freud completa este quadro, falando que o eu, justamente este elemento de reflexão, de consciência, justamente o eu do eu penso, o ego, ele não é unitário. Portanto, ele não é senhor na sua própria casa. Na sua própria casa, ele encontra dois outros, o id e o superego. Instâncias que não são conscientes, instâncias que são inconscientes. E como é que eu fico sabendo delas? Eu fico sabendo delas examinando a linguagem e vendo o quanto a linguagem me trai. E na hora que a linguagem me trai, quando ela fala coisas que eu não quero falar, ela indica a voz interna do inconsciente, ou pelo superego, que é a lei moral, ou pelo id, que é a espontaneidade da libido. Então, com isto, com esta quebra da unidade do ego, ou do eu, ego, superego e id, Freud estabelece mais uma instância de derrocada da metafísica, porque a metafísica pressupõe uma unidade do pensar. Uma disparidade do pensar
não poderia, né, realizar os desejos da metafísica e encontrar um ponto absoluto, e não vários pontos que disputam primazia entre si. Então, mais uma vez, Descartes é posto na berlinda. Esses 4 pensamentos, digamos assim, eles ajudam a derrotar a metafísica. De modo que a metafísica vai se manter como disciplina, como uma espécie de campo de investigação, como um lugar da história da filosofia. Mas ela vai, no século XIX para o XX, perder o seu prestígio para a ciência. E a filosofia poderia, então, chegar ao fim. A filosofia só não chega ao fim porque ela continua o seu discurso com os seus instrumentos, com o seu estilo, com os seus temas, mas ela diminui de pretensão quanto a encontrar fundamentos. Por isso, toda a filosofia contemporânea pode ser traduzida pela frase do Robert Brandon, um filósofo americano, que ele diz: a filosofia é um dar e pedir razões. Ela não é outra coisa senão um conjunto de narrativas, diria Richard Rorty, mas um conjunto de narrativas dentro de uma tradição fundada por Platão. E esta tradição, no fundo, o que ela faz é um dar e pedir razões. Se você faz um texto dentro de uma outra tradição, você pode estar fazendo ciência, ou religião, ou literatura. Mas quando você faz um texto dando e pedindo razões dentro da tradição, dentro do estilo daquilo que foi considerado filosófico até os modernos, então você faz filosofia. E aí a filosofia se espraia de um tal modo e se confunde de um tal modo com as teorias que vêm da ciência, que o discurso contemporâneo praticamente é um discurso de proliferação de inúmeras tendências filosóficas. A filosofia contemporânea, portanto, ela é uma filosofia não metafísica, ou digamos assim, de desconfiança para com a metafísica, ou digamos assim, se ainda há alguma busca metafísica na filosofia, ela o faz pisando em ovos. Não à toa, portanto, vai haver um privilégio da ideia de narrativas e não mais de tratados. Um campo chamado pós-metafísico e não mais um campo metafísico. E a distinção entre ciência e filosofia vai se tornando uma coisa mais tênue. E talvez o ponto significativo de distância seja a empiria, ou seja, a possibilidade do chamado experimento material que a ciência proporciona e a pesquisa empírica que a ciência proporciona, e as chamadas experiências filosóficas, que são experiências não digamos assim, do campo material, mas são experiências do pensamento. Talvez isso seja o ponto de diferença hoje entre filosofia e ciência. Mas não mais que isso.
Por enquanto é só. Estamos quase chegando ao fim dessas 6 aulas sobre o que é filosofia.